A doutrina da perseverança dos santos é muito rica e muito clara nas Escrituras e serve para nos fortalecer a nossa fé, a nossa confiança e também nos corrigir de pensamentos equivocados sobre a garantia da nossa perseverança. Às vezes achamos que a perseverança, tem aqueles que acham, né, que a perseverança tem a sua garantia no esforço humano. Outros desprezam o esforço humano, acham que então a salvação não deve ter da parte do salvo nenhum esforço, ela não gera nenhum esforço. Nós tratamos disso no capítulo anterior das boas obras. Agora nós vamos tratar desse tema tão rico no capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster. As seções 1 e 2 dizem assim: aqueles a quem Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem nem totalmente nem finalmente apostatar do estado de graça, mas com toda certeza perseverarão nela até ao fim e serão eternamente salvos. Esta esperança dos santos, ou esta perseverança dos santos, depende não de seu próprio livre arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição, fluindo do gracioso e imutável amor de Deus o Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da habitação do Espírito e da semente divina em seu interior, e da natureza do pacto da graça, e de tudo o que gera também sua exatidão e infalibilidade. A seção 3 ainda, não obstante ser possível, através das tentações de Satanás e do mundo, do predomínio da corrupção restante neles e da negligência dos meios de sua preservação, caírem em pecados graves e por algum tempo continuem neles, incorrem assim no desprezar de Deus e entristecem seu espírito e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm seus corações empedernidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam outros e trazem juízos temporais a si próprios. Então os crentes também podem passar por tudo isso. Então esse capítulo ensina as seguintes proposições. Primeiro, que o verdadeiro crente, uma vez regenerado e justificado por Deus, não pode jamais um dia totalmente nem finalmente apostatar da graça, mas infalivelmente perseverará nela até ao fim. Segundo, que o princípio dessa infalível perseverança não está em qualquer grau no livre-arbítrio dos homens, mas totalmente, primeiro, na imutabilidade inerente do decreto eterno da eleição, segundo, nas provisões do pacto eterno da graça, terceiro, nos méritos e intercessão de Cristo e quarto, no poder constante e preservador do Espírito Santo. A terceira proposição é que o verdadeiro crente, não obstante, pode cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. As ocasiões em que neles cai são, primeiro, as tentações do mundo, segundo, as seduções de Satanás, terceiro, as corrupções restantes de sua própria natureza e quarto, a negligência dos meios da graça. Os efeitos de sua queda são, primeiro, Deus se ofende e o Espírito Santo se entristece. Segundo, eles mesmos são, em certo grau, privados de suas graças e confortos, seus corações se endurecem e suas consciências se ferem e suas pessoas visitadas por juízos temporais. Terceiro, sua conduta é uma pedra de tropeço a todos aqueles que os veem e uma ocasião de tristeza a seus irmãos. É óbvio que os aderentes dos sistemas arminiano e calvinista assumem lados opostos nessa questão. O arminiano, como já vimos, sustenta primeiro que Deus só elege pessoas para a vida eterna sob a condição de sua voluntária recepção da graça e sua perseverança nela até a morte, como por ele previsto. Segundo, que Cristo morreu para tornar a salvação de todos os homens indiferentemente possível e não como o substituto de certas pessoas definitivamente para desincumbir-se de todas as suas obrigações legais e para assegurar-lhes todos os galardões do pacto. Terceiro, que todos os homens têm a mesma influência graciosa do Espírito Santo operando neles
e que a razão por que uns creem e são regenerados e que outros continuam réprobos é que os primeiros voluntariamente cooperam com a graça, enquanto que os últimos a resistem. E assim, na aplicação pessoal da redenção, o arminiano faz tudo depender do livre-arbítrio da criatura, visto, pois, que nem o decreto de Deus, nem a expiação de Cristo, nem a graça do Espírito determina a salvação definida de quem quer que seja, já que a aplicação e efeito da expiação e das influências renovadoras e santificadoras do Espírito dependem, na visão deles, do livre-arbítrio de cada pessoa em seu próprio caso. Necessariamente segue-se que a perseverança de qualquer pessoa na graça, uma vez recebida, deve também depender inteiramente de seu próprio arbítrio, né? E uma vez que a vontade humana é essencialmente falível e passível de mudança, e nesta vida exposta à sedução segue-se naturalmente que o crente é, em todo o tempo, passível à total apostasia e morto nesse estado à perdição final. De onde a Igreja de Roma, cuja doutrina é inteiramente arminiana, declara em seus padrões autoritativos: se alguém mantiver que uma pessoa, uma vez justificada, não perde a graça, e, portanto, aquele que cai e peca nunca foi realmente justificado, que seja maldito. Concílio de Trento, sessões 6, cânon 23. Os arminianos protestantes também sustentam que não é só possível, mas também um fato frequente, que pessoas realmente regeneradas, por negligenciarem a graça e por entristecerem o Espírito Santo com o pecado, apostatam totalmente e em toda a extensão, finalmente, da graça para a reprovação eterna. Confissão dos Remonstrantes 11:7. A doutrina calvinista, como afirmada nesse capítulo de nossa confissão, consiste em que Deus tem revelado seu gracioso propósito de levar cada crente a perseverar em sua fé e obediência até a morte, que jamais lhe será permitido apostatar totalmente da graça e, portanto, jamais poderá apostatar finalmente. É óbvio, à luz desta afirmação, que esta doutrina não está livre das objeções que são a miúde lançadas contra ela. Primeiro, é absurdo afirmar que ela é inconsistente com o livre-arbítrio do homem. Como Deus não faz uma pessoa ir a Cristo, assim Ele o não constrange a continuar em Cristo aleatoriamente à sua vontade. Deus graciosamente faz uma pessoa perseverar em querer. Eis toda a verdade. É uma preciosa verdade, claramente revelada, que o cristão arminiano não tem a oferecer mais do que o calvinista e que Deus pode controlar, e o tem feito, os desejos espontâneos de seu povo sem limitar sua liberdade, fazendo-os apresentar-se voluntariamente no dia de seu poder e operar neles tanto o querer quanto o fazer, segundo o seu beneplácito. Os próprios arminianos creem que os santos serão guardados de cair da graça quando forem para o céu, contudo não serão em nada menos perfeitamente livres quanto aos seus desejos. Se as duas são condições consistentes no céu, não pode ser menos consistente na terra, é óbvio, né? Segundo, esta doutrina não é responsável ante a acusação de nutrir um espírito de segurança carnal sobre a seguinte base: uma vez que recebemos a graça, não podemos perdê-la ou perder-nos agindo como queremos. Deve observar-se primeiro que a doutrina genuína não é o que a salvação é infalível, tendo nós uma vez crido, mas que a perseverança em santidade é infalível, tendo uma vez realmente crido. Então a gente persevera em santidade, né? Segundo, a certeza, não a probabilidade, de uma pessoa ser salva só lhe é conhecida mediante o fato de sua perseverança em santidade. A tendência de relaxar-se, o vigilante esforço no crescimento na graça, já que ao verdadeiro cristão não será permitido apostatar totalmente, é uma direta evidência de que não nos achamos realmente num estado de graça. E por essa razão, as ameaças da lei e os apelos do Evangelho, e não a perseverança dos santos, é que são as verdades especialmente aplicáveis ao nosso caso. Terceiro, que essa doutrina ensina, não que persistente esforço de nossa parte não seja necessário para a infalível perseverança na graça até o fim, senão que nesse esforço estejamos certos da vitória,
pois é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo o seu beneplácito. Então não é que não haja esforço, nem que nosso esforço não tem valor, mas que a garantia do nosso esforço de vitória é aquele que opera em nós para esse esforço. É isso. Primeiro, o fato da perseverança infalível é distintamente asseverado na Escritura, e está claro que os crentes são guardados pelo poder de Deus, pela fé para a salvação, como está lá em 1 Pedro 1,5. Paulo vivia confiante de que aquele que havia começado a boa obra neles, nos Filipenses, a concluiria perfeitamente até o dia de Cristo, Filipenses 1,6. E Jesus disse: eu lhes dou às suas ovelhas a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. João 10, 28. Podemos conferir também Romanos 11, 29. Segundo, o fundamento desta infalível perseverança não está de forma alguma no livre-arbítrio dos santos, mas totalmente, primeiro, na imutabilidade inerente do decreto eterno da eleição. Já vimos isso no capítulo 3, que o decreto divino da eleição é imutável. E isso diz respeito a indivíduos, né? Vimos que o decreto divino da eleição diz respeito a indivíduos, os escolhe para a salvação e todos os meios conducentes. Não está condicionado ao uso previsto que farão de sua graça, mas está baseado em o conselho de sua vontade. É imutável e infalivelmente eficaz. Por essa razão, os eleitos à salvação através da graça perseverarão na graça para a salvação. E a base da infalibilidade da perseverança dos santos é também posta nas provisões do eterno pacto da graça, e já vimos no capítulo 7 isso, né, que as Escrituras ensinam que houve um pacto ou conselho pessoal desde a eternidade entre o Pai e o Filho como o fiador dos eleitos, né? Determinando explicitamente, primeiro, que seriam salvos, segundo, o que Cristo faria e sofreria a fim de salvá-los, e terceiro, quanto a como e quando a redenção de Cristo lhe seria pessoalmente aplicada. Quarto, quanto a todas as vantagens envolvidas na salvação deles, etc. Donde se segue necessariamente que os envolvidos nesse pacto não poderiam ser privados dos benefícios providos para eles. João 10, 29 diz: meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Essa certeza está fundada nos méritos e intercessão de Cristo. Já vimos no capítulo 8 isso, que as Escrituras ensinam que Cristo, através de sua obediência e sofrimento vicários, como representante federal deles, efetuou perfeita justiça em lugar de seu povo este que foi, todo ele, individual e infalivelmente designado no pacto eterno, e em cujo resultado ele operou, e que fez intercessão eficaz no céu por todos aqueles e somente por aqueles em favor de quem adquiriu a redenção. E visto, pois, que nem a redenção de Cristo nem a sua intercessão podem desviar-se dos fins para os quais se destinam, é obviamente impossível que aqueles a quem substituiu e por quem adquiriu perfeita justiça e em favor de quem oferece uma intercessão eficaz, não podem ser omitidos da salvação. A certeza da perseverança do santo na graça é assegurada pela perene habitação do Espírito Santo. Ele age na alma em perfeita sintonia com as leis de sua Constituição, como um agente racional e moral, de modo a assegurar a vitória final dos novos princípios e tendências espirituais implantados na regeneração. O conteúdo da terceira proposição ensinada neste capítulo deve ser examinado cuidadosamente em conexão com os textos prova apensos às diversas cláusulas. Não carecem de ser ainda mais exemplificados por nós, visto que tudo o que está neles contido é uma matéria de significado nítido e da experiência universal. Observem-se os exemplos de Davi e de Pedro. A perseverança dos crentes na graça é operada pelo Espírito Santo, não aleatoriamente, mas através da responsabilidade do próprio homem. Portanto, ela é tanto um dever quanto uma graça. A graça dela deve ser proclamada para o encorajamento à diligência. O dever e a absoluta necessidade dela para a salvação devem ser proclamados para vivificar os indolentes e aumentar em todos o senso de dever. Então, é essa a doutrina da perseverança dos santos.
A garantia que eu persevero é o próprio Deus e a sua graça. E a evidência dessa graça em mim é que eu me esforço para perseverar. Eu me envolvo, eu me dedico, eu sei que sou responsável e eu assumo as minhas responsabilidades. Eu não devo desviar o olhar para a fonte dessa garantia, que é a graça, ao ponto de me esforçar confiando no meu esforço como a garantia. Mas eu não devo duvidar do meu esforço, porque a garantia dele é a graça. É ela que está provocando, é ela que está me fazendo me esforçar e ela fará com que esse meu esforço tenha como resultado a vitória. Então, é dessa forma que a gente deve ver para não desviar a confiança na graça e não ser também indolente, inerte, improdutivo, etc. Né? Então, essa é a doutrina tão santa, que Deus nos abençoe.